Hoje é vez do Malvadão. Malvadão e Grêmio, duelo, um Grêmio e Flamengo, lá na Arena do Grêmio, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E a expectativa é de um Flamengo diferente, não é, Papa? Pela questão toda aí de ser uma Copa, de ser uma decisão, de ser um jogo grande. Não vai... jogo que eles escolhem, né? Pois é, não vai ser um time apático como a gente viu, como a gente tem visto, né? Eventualmente aí, ainda mais em jogos, digamos assim, menores, menos atrativos, menos interessantes para ele. É isso, Papa? Então, eu acho que o Flamengo hoje consegue pelo menos um empate lá. Eu acho que pode conseguir até uma vitória. Vale lembrar que o Renato Gaúcho está engasgado com o Flamengo, né? Há muito tempo. Teve a vitória de 3-0 no Maracanã recente agora. Já tivemos aí alguns jogos aí importantes, vitórias importantes do Flamengo contra o Grêmio, e ainda aquele 5, né? O Flamengo, ainda por cima, depois ganha o Brasileiro e ganha lá aquele jogo do Gabigol, né? Fazendo a brincadeira lá com os torcedores. O Gabigol é aquele jeito dele irreverente, né? Aquele jeito dele provocador, mas isso é Gabigol. Então, eu estou numa expectativa grande que o Flamengo escolha esse jogo hoje, que os jogadores escolham esse jogo hoje, e o Flamengo possa sair com uma vitória, ou na pior das hipóteses, um empate, que traz a decisão para o Maracanã aí aberta. Bem, eu gostaria de falar sobre aquela questão, para a gente já daqui a pouco falar sobre o provável time e tudo mais, a gente falar sobre a questão do Marcos Braz, né, que você fez uma pergunta para ele na apresentação do Alan, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Vamos escutar aqui, vou colocar aqui para a galera. Vamos escutar. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Eu queria pedir para vocês comentarem sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, porque é uma situação atípica, não só por ser o Botafogo, mas pela distância de 10 pontos. E ano passado, você mesmo, Marcos, já tinha me dito, todo mundo sabe que o Flamengo optou pelas Copas. Na situação. Agora são 12, né? Estava mais próximo e a distância para o Palmeiras era muito grande. Queria saber o posicionamento de vocês, analisar o momento do Campeonato Brasileiro e o posicionamento do Flamengo a partir de agora, estando nas 3 competições. A gente só tem que ver quando é que eu falei que, ou quando eu dei a entender que a gente iria dar uma preferência para as Copas, né? Se a gente está... mas aí tem que ver as condições lá, setembro, no começo de setembro ou no final de setembro. Enfim, mas isso aí deixa eu responder, senão eu vou perder um pouquinho da concentração. A situação é um pouco diferente. O Flamengo é o segundo colocado, lógico, estamos a 10 pontos atrás, a gente queria estar mais próximo, mas eu acho que tem quantas rodadas são? Não, estamos com 14 rodadas, só estão 24 rodadas. Ainda tem muito campeonato. Agora é 22. Vai lutar aí até o final para que a gente possa vir atrás do título. Não foi a primeira vez que o Flamengo conseguiu reverter 10 pontos, né? Eu, por acaso, eu tive a felicidade e a oportunidade de reverter 2 vezes. Uma foi em 2009, eu era vice-presidente de futebol, o Palmeiras botou 13 pontos. E a outra oportunidade foi em 2020, em que o São Paulo botou 11 pontos. É o que eu gostaria? É evidente que não gostaria. Eu queria estar ali junto com o Botafogo, na frente do Botafogo. Eu queria estar com 10 à frente do Botafogo. Mas não foi possível até o momento. Mas, respondendo a tua pergunta, o Flamengo está vivo nas 3 competições e a gente vai atrás das 3 competições. E aí? Dá para ir nas 3 competições? Ou para isso teria que trazer mais essas 2 contratações que eles estão tentando, David? Eu acho que passa primeiro pela questão da postura, né? É uma brincadeira. O cara que é o vice-presidente de futebol do Flamengo fala isso, ainda perguntou, foi em setembro, no começo de setembro, no final de setembro que eu falei isso. O que importa, né? Nesse momento, mais uma... Papa, o Flamengo não lidera uma rodada de brasileiro desde 2020. Na verdade era 21, mas era o brasileiro de 2020 que foi campeão. Naquela situação ainda perdendo para o São Paulo lá. Ou seja, o Flamengo, cara, com o elenco que tem, com o investimento bilionário que tem, pelo amor de Deus, era obrigação tá ali disputando cabeça a cabeça, se não líder disparado. Cara, o Manchester City. Eu considero o Manchester que o City Flamengo foi campeão da Tríplice Coroa. Eu considero que o Flamengo brigou nos 2 últimos anos, contra o Atlético e contra o Palmeiras até certo ponto. Até
o momento das Copas. Agora o TNT Sport traz aqui, tá? Chelsea, Newcastle e Crystal Palace do John Textor estudam situação de Vitor Hugo do Flamengo. Volante de apenas 19 anos, é uma das promessas do meio-campo rubro-negro desde 2022. O clube se junta também aí o Newcastle, né? Se junta aos outros dois, Chelsea e Crystal Palace, buscando aí o Vitor Hugo, né? Também quem trouxe essa informação foi o Ekren Conor, né? Também está trazendo essa informação, que os times da Inglaterra acompanham de perto a situação do atleta, e o Flamengo, óbvio, né? Tem também aí os clubes interessados no Matheus França. Cara, não vai ser nenhuma surpresa se o Flamengo estiver preparando a venda aí tanto do Vitor Hugo quanto do Matheus França. Mas você falou uma coisa aí, cara, que eu queria te perguntar. Para a gente já começar a entrar no jogo de hoje, né, e depois a gente voltar no mercado da bola, será que a suspensão do Gerson para esse jogo de hoje é tão ruim assim? Porque o Gerson também parece que não se encontrou ainda, não está conseguindo se encontrar nesse meio campo do Flamengo ali, principalmente quando não joga o Pulgar. Você já percebeu isso? Quando o Pulgar não joga, o Gerson fica meio sem saber a posição dele. O Gerson hoje, ele, no meu entender, ou ele disputa a posição com a Arrascaeta ou com o Everton Ribeiro. Ele é um meia. O Gerson é um meia. Se o Wendel vier, que eu acho que está perto de vir, né? Inclusive o técnico já deu ali uma deixa, como se realmente o Wendel, né, pudesse vir. O Kahneman falou do Flamengo com ar de deboche, você viu? Viu o que o Kahneman falou? Eles seguem tendo mais dinheiro, risos, né? Jogo bom de se jogar, bom o Grêmio estar em jogos importantes, vamos fazer o melhor, trataremos de fazer as indicações do treinador e fazer o melhor, mas fez questão de falar, eles seguem tendo mais dinheiro. Rapaz, eu fico impressionado essa necessidade que o Grêmio tem de falar, eu com 200 milhões, eles seguem tendo mais dinheiro. O Kahneman seguindo os passos do Renato Gaúcho, impressionante, rapaz. E agora também falou, é um clássico das equipes que gostam de competições grandes, mas somos o Grêmio. Essa coisa de copeiro é uma brincadeira séria, como temos encarado os desafios, essa maneira de entrega, conquistamos resultados na Bahia, com gols no fim, e não desistimos assim que vamos encarar o Flamengo, acreditamos no nosso potencial, com o apoio da nossa torcida vamos buscar esse objetivo tão desejado. E sobre a questão do Suárez, ele falou o seguinte, o David, olha só, não sei, a cabeça dele, teria que perguntar para ele, o Grêmio está muito bem, somos vice-líderes, estamos em uma semifinal, não importa quem entrar em campo, já demonstramos isso, o caráter do time, jogue quem jogar, vamos dar a vida, depois vemos que campeonato que instância, temos que dar o máximo, pronto. Tá? Então, o Kahneman, que se colocar, olha só, se a arbitragem for séria e tiver de olho vivo no Kahneman, ele faz pênalti todo jogo. Todo jogo o Kahneman faz pênalti. Se a arbitragem não for tendenciosa, é o Klaus, hein? Todo jogo ele faz pênalti? Faz bastante pênalti mesmo. Kahneman é um zagueiro lento, né? Um zagueiro que teve o auge lá em 2018, até 19. 19 ele já não estava nem tão no auge assim. Estamos em 2023. E aí, cara, o Carpegiani também alertou o Grêmio sobre a defesa do Flamengo, falando que não passa segurança. Se a do Flamengo não passa, então a do Grêmio, hein? Rapaz, eu vou falar uma coisa. Do lado de lá, né, os caras estão confiantes dessa vez. Mas a verdade, a grande verdade, o David, é que desde 2018, olha só, a última derrota do Flamengo para eles lá no Sul, isso tem sido uma tônica, né? O Flamengo tem tido uma sequência de vitórias e de não ter derrota na casa do Palmeiras, na casa de vários clubes grandes que a gente costumava dar mole, né? Atlético Paranaense. O Flamengo está conseguindo ter uma sequência importante na casa dos rivais, né? E olha só, desde 2018, tá? Quando foi superado por 2-0 pelo Brasileirão, o Flamengo não perde lá. Foram 3 vitórias, 5 vezes que o Flamengo foi lá já depois. Então, 3 vitórias e 2 empates, né? Então, olha só, as partidas foram 1-1
Libertadores 2019, Flamengo 1-0 Brasileirão 2019, Flamengo 4-2 Brasileirão 2020, Flamengo 4-0 Copa do Brasil 2021. Com o Renato. Com o Renato. Flamengo com o Renato. Flamengo com o Renato, meteu 4-0 neles, e 2-2 com o Grêmio Brasileirão 2021. Cara, o Flamengo eliminou o Grêmio da Libertadores 2019 e da Copa do Brasil 2021, né, com goleadas. Então, os caras estão engasgados e desde 2018 não ganham da gente dentro do estádio deles. E aí, a pressão tá grande para eles ganharem o Flamengo, David? Com certeza, né? Com certeza. E essa questão do Suárez vai fazer muita diferença. Se o Suárez jogar, mesmo que não seja 100%, ele que tem até artrose, né, que é o que a gente sabe, o que a gente lê, bom, sente muitas dores. Tem essa questão, né, de ameaçar parar de jogar, mas isso eu acho até que foi um migué para poder ir embora lá para o time do Messi, Inter Miami. Mas se o Suárez jogar e tiver mínimas condições, é outro time do Grêmio, sem comparação, né? Sem ter nem como comparar, sem dúvida. E o Flamengo vai ter que ter muita atenção, porque se a gente pegar esse jogo do Maracanã, esse 3-0, foi um jogo. O Flamengo foi a lá Sampaoli naquele jogo, né? Um time que descacetado na defesa e que vai para cima e foi a famosa briga de rua, trocação máxima. Tanto que o Flamengo meteu 3, mas também poderia ter tomado uns 3 ou 4 e poderia ter feito mais também. Enfim, mas eu acho até que o Grêmio não vai ter essa postura hoje. Até ensaiou contra o Atlético Mineiro uma postura que deve adotar contra o Flamengo, um pouco mais defensiva, um pouco mais protegida, e teremos um jogo bem diferente. Agora, sem dúvida, é uma pressão muito grande para eles, né? Porque essas duas eliminações, tanto em 2019 quanto em 2021, com o próprio Renato sendo rival, estando no Flamengo, isso aí vai pesar bastante, imagino eu, até porque tem vários jogadores que ainda estão lá, né? É verdade. Passar para a galera aqui, então, que o jogo é às 21h30 na Arena do Grêmio, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, transmissão da Rede Globo, Sport TV, Premier e Prime Video, tá? Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, Alan, Vitor Hugo, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Tem a possibilidade também do Luiz Araújo, mas a formação deve ser essa daí, né? E desfalques: Eric Pulgar, o Davi Luiz, lesionado, não vai jogar, o Gerson suspenso e o Mateuzinho em retorno gradual também. O Eric Pulgar também já está retornando, se Deus quiser, para o jogo de volta no Maracanã. A provável escalação do Grêmio: o Gabriel Grando, o Vini, Bruno Alves e Kahneman, João Pedro, Vila Sante, Felipe Carvalho e Reinaldo, Bitelo, Suárez, provavelmente, né, não dá para saber, e Cristaldo. Cara, desfalques: o Jeromel, o PP e o Jonathan Robert, lesionados.